Estamos em 2026 e sério, o ódio contra o Illit está ficando insano. Vocês estão perdendo a razão. Quem está assistindo e ainda gasta energia para detonar essas meninas, precisa ouvir isso com calma. Eu sou o Dan, seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar sobre por que essa onda de ataque não faz sentido, como ela machuca pessoas reais e por que, se você é fã de K-pop de verdade, devia repensar essa postura. Antes de mais nada, se você quer conteúdo crítico e responsável sobre cultura pop e comportamento de fandom, já deixa o like e se inscreve. Prometo que a conversa aqui é para crescer, não para gritar. Bora! O problema é simples de explicar e, ao mesmo tempo, bem feio quando a gente para olhar. Um grupo novo que veio de um reality show fez debut com uma música de sucesso e recebeu um nível de ódio que ultrapassa crítica artística e vira ataque pessoal. As acusações são várias, do suposto plágio a comentários sobre aparência, de críticas técnicas que beiram o bullying a ataques xenofóbicos e capacitistas. Eu vou listar os exemplos e explicar por que nenhum deles justifica esse acúmulo de ódio. Um dos casos mais emblemáticos é o cover que uma das integrantes fez de Good Day. A performance viralizou, gerou debate e, ao invés de só comentários técnicos, houve uma avalanche de hostilidade. O detalhe importante: a própria cantora que lançou a música original elogiou a versão. Isso por si já desmonta o argumento de desrespeito técnico. Quando quem criou reconhece valor, atacar só vira vontade de destruir. Outro episódio foi a passagem do Illit pelo Paris Fashion Week. Foram alvo de comentários xenofóbicos e críticas obsessivas por trajes e postura. E tem ainda a acusação de plágio envolvendo o New Jeans, que acabou sendo levada ao setor judicial. Em outubro de 2025, o tribunal rejeitou as alegações de plágio, apontando que estilos e estéticas gerais, naquele caso, não configuraram violação conforme alegado. Tem também uma audiência marcada para janeiro de 2026, relacionada a um processo de difamação com origem em disputas entre empresas do mercado. Está lá, pública, e é importante mencionar, sem tirar conclusões, além do que o tribunal já decidiu. Esses itens não são detalhes irrelevantes, são pilares que mostram que muita teoria da conspiração não se sustenta na prática. Para entender por que tanta gente entra nessa vibração tóxica, vale lembrar como o Illit chegou aqui. Eles surgiram a partir de um reality show, Are You Next? Passaram meses de treinamento, ajustes na formação e, quando debutaram, chegaram com Magnetit, uma faixa que performou muito bem e chegou a registrar um Perfect All Kill nos charts coreanos. Sim, teve sucesso comercial e reconhecimento. Sim, há comparações inevitáveis com nomes grandes, tipo Blackpink. Só que essas comparações muitas vezes viram ataque em vez de diálogo sobre méritos ou estilos diferentes. A indústria musical é capitalista e estratégica. Investimento, contatos, gestão de imagem. Tudo isso existe e faz diferença, claro. Mas confundir estratégia de lançamento com comprar sucesso é simplificar e, muitas vezes, é uma desculpa para o ódio. Voltando aos ataques, muita gente confunde opinião pessoal com verdade absoluta. Dizem, essa voz é ruim, não canta ao vivo, é montagem. E aí transformam preferências pessoais em sentença pública. Mas performance ao vivo é uma evolução, e a trajetória das integrantes tem registros de melhora técnica. Coberturas públicas para quem acompanha mostram que elas vêm ajustando afinação, presença de palco e confiança. Enxergar uma voz como estranha por causa do timbre ou por escolha estilística não é o mesmo que apontar incapacidade. Eu já vi fãs dizerem, minha fave não merece isso, e ao mesmo tempo atacarem outro grupo com a mesma ferocidade. Isso é hipocrisia. Sobre a acusação de plágio, é um assunto delicado porque mexe com propriedade intelectual, imagem e credibilidade. O que precisa ficar claro aqui é o que a Justiça concluiu em outubro de 2025. As alegações foram rejeitadas. O tribunal entendeu, na decisão registrada, que as semelhanças apontadas se restringiam a traços estéticos e de estilo, elementos difíceis de enquadrar como propriedade intelectual nos termos daquele litígio.
Não tô aqui para fazer aula de direito, apenas dizer o óbvio. Essa decisão é um ponto concreto que deveria cortar muitas teorias de conspiração que circulam. Ainda existe audiência marcada em janeiro de 2026 sobre outro processo conectado ao conflito entre empresas. E isso é algo a acompanhar com cautela, mas não é justificativa para linchar moralmente as integrantes. E não é só sobre argumentos legais e técnicos. Tem uma dimensão humana que as pessoas estão esquecendo. Essas meninas leem comentários. Elas têm idade, algumas comparativamente novas, o que aumenta a responsabilidade de quem comenta. Já houve relatos públicos de membros falando que sentem medo no palco, que certos ataques mexem com saúde mental. Quando a crítica vira ataque à aparência, quando comparações cruzam para capacitismo ou xenofobia, o dano ultrapassa a crítica artística e atinge a pessoa, e ataques a menores. Isso não se faz. Se você tem empatia, vai perceber que destruir a autoestima de alguém por conforto grupal não é demonstração de amor ao seu próprio ídolo, é violência. Outro ponto que me irrita é a seletividade moral. Tem fã que exige proteção e empatia quando é o seu artista atacado, e em seguida participa ativamente da humilhação de quem considera rival. Essa lógica é contraditória e trai o princípio básico de respeito. Defender o seu favorito é legítimo. Transformar isso em campanha de ódio contra outro artista é fechar os olhos para a humanidade. Hipocrisia assim deveria ser exposta por fãs sérios, porque no fim das contas destrói o ambiente que todo mundo diz amar, a comunidade do K-pop. Quero falar também sobre como o discurso de exigir perfeição é usado como justificativa para ataques. A indústria coloca artistas sob pressão extrema por padrão estético, performance e imagem pública. Isso não é novidade. Mas quando o público assume o papel de juiz implacável, sem reconhecer contexto, treino, saúde mental e diferenças individuais, vira um julgamento moral. Criticar performance? Tudo bem. Quer apontar ajustes de técnica? Ótimo. Mas chamar nomes, fazer piadas sobre aparência, usar termos que bagunçam com a dignidade alheia? Isso é outra coisa, e eu garanto, música melhora muito mais com críticas construtivas do que com hordas de insultos. Há também um risco real de normalização de discursos problemáticos dentro dos fandoms. Comentários xenofóbicos e capacitistas aparecem mascarados de brincadeira ou opinião honesta. Não é. Essas expressões alimentam estereótipos e ferem terceiros que nada têm a ver com a rivalidade entre grupos. Se você acha que é só internet, pensa no efeito cumulativo. Aquilo vira ambiente, e ambiente molda comportamento. Pessoas que sofrem com discriminação de verdade respiram esse ar tóxico e podem ser ainda mais afetadas. Agora, vamos voltar para a parte artística. O debut com Magnet It e o tal Perfect All Kill não surgiram do nada. Houve estratégia, talento e execução. Dizer que tudo foi comprado ignora o trabalho de composição, preparação e performance. Não estou pedindo que aplaudam cegamente. O que eu peço é reconhecimento da complexidade. E quando a própria comunidade artística, inclusive a cantora original de Good Day, elogia um cover, isso deveria ser um trigger para a humildade, não para mais fúria. Também tem uma questão cultural que a galera ignora. Comparar grupos com artistas estabelecidos é natural, mas usar essa comparação para diminuir um trabalho novo é preguiçoso. Você pode preferir Blackpink a Elite? Ótimo, cada um tem gosto. O problema é quando essa preferência vira gás para atacar. Isso não melhora a música, não traz nada de útil, só gera ruído. E o que dizer de quem espalha teorias sem checar? Comentários sobre compra de resultados, conspiração da indústria e outras histórias sensacionais são deliciosos para viralizar, mas potencialmente danosos quando aceitos sem cuidado. Se você tem responsabilidade como influenciador de opinião, e eu falo para quem tem seguidores, para os que comentam em massa, para as contas que fazem threads inflamadas, pense no que você está plantando. Você quer ser lembrado como alguém que contribuiu para um ambiente mais saudável ou como quem alimentou uma perseguição? Chegamos ao ponto que eu chamo de consequência prática. O ódio não muda a canção, não melhora a técnica, não cria melhores produções. O que ele faz é criar feridas reais em pessoas que muitas vezes estão aprendendo e tentando evoluir em público. E pior,
cria insegurança coletiva nos cenários dos idols, que passam a medir cada passo temendo linchamentos. Isso empobrece a arte. Quer ver evolução de verdade? Aplique crítica construtiva, aponte o que pode ser melhorado, sugira referências, compartilhe feedback com argumentos, sem recorrer à destruição pessoal. Quero trazer aqui um exemplo de postura que funciona. Quando houve a reação ao cover de Good Day, em vez de incentivar rebuliço, teve gente que compartilhou análise técnica, apontou progresso e ainda celebrou que a original aprovou a versão. Isso é adulto. Isso é fandom responsável. Isso gera diálogo. E crescendo juntos, a cena só ganha. Tem também o lado jurídico, que exige cuidado ao falar. Reafirmando, a decisão de outubro de 2025 rejeitou as alegações de plágio naquela disputa específica, por entender que as similaridades apontadas não configuravam violação nos termos do caso. Há ainda uma audiência prevista para janeiro de 2026, envolvendo questões de difamação entre entidades do mercado. Isso é público e merece atenção, mas não é motivo para transformar integrantes em alvos de ódio. Usar o tribunal como justificativa para campanhas morais nas redes é perigoso e não é papel de fã. No fundo, esse vídeo é um pedido. Amadureçam. Comecemos 2026 diferente. Em vez de derrubar quem está subindo, construamos. Em vez de censurar cada detalhe estético, debatamos com gentileza. Em vez de celebrar a humilhação alheia, celebremos a música que nos trouxe até aqui. Se você é fã, seja fã com empatia. Se você é crítico, critique com argumentos. Se você é pessoa online com poder de engajamento, escolha o tipo de ambiente que você quer ajudar a criar. Para quem acha que isso é defesa cega, não é. Eu apontei pontos concretos. A própria criadora de Good Day elogiou a cover. Magnetit teve um Perfect All Kill. A ação por plágio foi rejeitada em Outage 2025. Há uma audiência em Jan 2026, ainda pendente em outro processo. Esses fatos não anulam mérito crítico, mas servem para frear narrativas que só buscam confirmar raiva. E se você está cansado de que tudo vire drama, pense. Você prefere um fandom que cresce em maturidade ou um que se afunda em guerras de internet? Fechando, eu gosto do Illit. Nem tudo que vem de fã é defesa irracional. Eu quero ver essas meninas bem, evoluindo e sendo avaliadas com honestidade. E eu quero ver a gente como comunidade de K-pop mais responsável. Se você concorda que a vida real das pessoas importa mais do que ganhar uma thread viral, comenta aqui embaixo com respeito. Já viu esse tipo de ataque pessoal? O que você acha que pode mudar? Vamos trocar ideias sem ofensa. Se esse vídeo pegou você de jeito, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir essa chamada por empatia. A gente precisa começar o ano mais consciente. Obrigado por assistir, cuida do seu fandom e cuida das pessoas por trás das luzes.